por exemplo, aqui, um pai adulto, vou colocar um pai adulto em relação a uma filha adulta. Então, quando se trabalha na constelação, e vai se observando milhares de vezes, observa-se qual é a relação que ficaria mais saudável, mais adequada, mais harmônica. É a filha aqui do lado do pai, aqui na frente, aqui atrás, olhando para o pai, e a mãe, estou falando vários elementos aqui. E aí o que aconteceu é que dessa observação dos fenômenos, observava-se quais são as relações doentias e quais eram as relações saudáveis. E dentro disso surgiram as leis sistêmicas. E as leis sistêmicas, elas regem essas dinâmicas. Então o que se observa hoje dentro do mundo da constelação é o posicionamento, posicionamento, distância e direcionamento. Veja, posição, distância, a distância entre um e outro, direcionamento, está olhando para cá, está olhando para lá e assim por diante. E outro elemento importante que se trabalha aqui é o significado. Então, por exemplo, o que é significado? Eu posso perguntar o que é ser pai para você, o que é ser mãe, o que é esposa. Então, dá um significado para essa função. E o que trabalhamos como saudável é em cima das observações dos fenômenos. E todas essas constelações era trabalhar, posicionava aqui, ficava melhor, posicionava ali, ficava ruim, não estava bom. E aí descobriu-se uma coisa que nós chamamos de gramática da constelação, que é saber qual seria o posicionamento saudável. Por isso, em constelação, nós entendemos o que é que acontece, por que esta relação, por exemplo, entre pai e filha é uma relação doentia, como esta também é doentia, como esta também é doentia, e assim por diante. Então, qual é o saudável? Se você compreender as dinâmicas saudáveis da vida, você pode fazer o diagnóstico do que está doentio e saber o que precisa ser trabalhado para ficar saudável. Qual é o que é o doentio, o que é o saudável, por exemplo, e como sair do doentio para chegar no saudável. Então, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu preciso ir e que etapas eu preciso trabalhar para chegar até aqui. Então, tudo isso aqui é a construção da constelação sistêmica. E eu, dentro da consciência sistêmica, agreguei mais algumas dinâmicas, como, por exemplo, trabalhar com o lado criança, porque isso aqui ajudou demais. Eu trouxe isso da psicossomática do Grodeck, onde fica o seu adulto, onde fica a sua criança. E aí fica qual seria a relação saudável entre o adulto dessa cliente com o lado criança. Ó, isso aqui gira. Será que é assim? Será que é assim? Será que é assim? Será que o adulto fica aqui, a criança fica longe? Como será isso, hein? Bom, isso não é invenção do Fernando, não é invenção do Hellinger, ninguém inventou nada aqui. Aqui observa-se o quê? As leis dos sistemas. Do mesmo jeito que o Newton lá, quando cai a maçã, ele percebeu que tem a lei da gravidade, e essa lei da gravidade é que mostra como esses elementos se relacionam aqui, por que a gente não sai voando, tudo. Isso é uma lei natural. E aqui o sistema tem leis naturais. E se você compreender as leis naturais, e você respeitar as leis naturais de vida, o que vai acontecer é que você vai ter uma vida mais saudável. Agora, se você inventar a lei, se você acha que o mundo se adapta ao que você pensa, ao que a sua mãe e o seu pai pensam, ao que o governante pensa, ao que o pastor, o bispo pensa, e não é uma lei natural, sinto muito, aqui é uma dinâmica doentia. É assim que funciona a abordagem sistêmica. E por isso o profissional, o constelador, ele precisa ser fiel às dinâmicas sistêmicas saudáveis. E um dos grandes problemas são os profissionais quererem colocar o seu pensamento, o seu jeito de funcionar para dizer que é o saudável. E quem disse que o jeito que ele acha é saudável? O saudável é saudável aqui no Brasil, no Japão, na Alemanha, em qualquer lugar. O saudável é hoje, daqui a 1000 anos, a 1000 anos atrás, a 5000 anos atrás, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque são leis naturais, leis sistêmicas que não mudam. Ah, porque agora tem carro, tem avião, porque agora as pessoas têm isso, porque agora as pessoas são assim, então isso aqui vai mudar. Não, a essência não muda. A essência não muda. Mudam as dinâmicas, múltiplas dinâmicas, mas a essência é sempre a mesma. Por quê? Porque é como a vida funciona. E a vida não funciona do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. A vida funciona do jeito dela. E esse é um problema sério, que as pessoas acham que tem o direito de mudar a vida. Parece criança mimada que chega aqui e quer que a família se torne do jeito que quer. Vai fazer do jeito que eu quero, é assim que eu quero. A vida vai fazer do jeito que eu quero. A vida não tá nem aí pra você, sabia? A vida tá lá. Se você respeitar e seguir as dinâmicas dela, você vai ter sucesso na vida. Se não, você não tem sucesso. Você vai ter uma série de problemas. É como a vida funciona. Deu pra entender isso aqui? Bom, então eu vou começar uma outra parte agora, já falando dos temas mais específicos, ok? E aí, vamos ampliar a consciência e vamos avançar? Bom, essa dinâmica eu não falei, mas quem criou esse trabalho aqui? O trabalho antes era com pessoas. Aí teve a Zieglin Schneider, uma querida professora minha, uma grande mestra, que eu tive a oportunidade de tê-la na minha casa, que ela veio fazer um trabalho aqui em Ribeirão Preto, o marido dela, Jakob Schneider, também. Os dois, foi um contato muito gostoso e muito bom. E ela foi a Zieglin Schneider que adaptou o trabalho da constelação para esse trabalho aqui com constelação com bonecos, que foi algo incrível para mim. Por quê? Porque aqui eu consigo trabalhar com um indivíduo sem precisar estar num grupo de pessoas. Facilitou demais, demais. E hoje em dia, ainda mais com essa pandemia, é algo que nós podemos fazer tranquilamente. Hoje, através desse recurso aqui, com esse material, com essa técnica e com a internet, nós atendemos clientes do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quando foi? Acho que foi ontem. A Carla estava atendendo, acho que um da França, outro da Bélgica, um dos Estados Unidos. Nossa, a Luísa outro dia falou, nossa, pai, hoje atendi uma do Japão, da Suíça, atendi outra da África, outra não sei da Argentina, não sei de onde. Gente, você atende o mundo inteiro se você tiver isso aqui, tá? Agora, mais importante do que isso aqui é o constelador, o profissional, respeitar as dinâmicas sistêmicas e saber como utilizar ao máximo esse recurso. E tem uma série de estratégias para se trabalhar com isso, ok? Então vamos lá, vamos falar então, vamos começar com relacionamento, tá? O que é um relacionamento saudável? Deixa eu tirar essas bases aqui que não precisaremos nesse momento aqui. Imagina, por exemplo, esta mulher e um homem. Vamos pegar um homem aqui, pronto. O que é um relacionamento saudável de casal? Como você posicionaria esse relacionamento saudável? Ah, o relacionamento saudável como seria? Ah, seria assim. Isso é um relacionamento saudável, os dois olhando para frente, um olhando para a cara do outro, tudo bonitinho. Esse é um relacionamento saudável. Será? Será que o relacionamento saudável seria assim? Ah, então o homem protege a mulher, está sempre ali presente, porque o certo... Eu tô falando isso que quantas pessoas ficam assim, montei assim, porque assim, babá, começa a falar. A questão é, será que é o saudável? Não é. Como funciona isso? Então aqui, o relacionamento saudável é assim, não, precisa ter individualidade, então eu vou colocar a relação saudável assim, porque cada um tem que ter o seu espaço, cada um tem que ter o seu caminho, de repente é isso, porque assim é o melhor. Esse é o melhor relacionamento que tem, porque nós estamos... Bom, o que seria um relacionamento saudável entre um casal?
A relação saudável entre o casal tem algo muito simples. Primeiro, eu até falei na aula a diferença entre namoro e casamento. O que acontece? O que acontece é que esses dois indivíduos, conforme eles estão na vida, eles começam a se aproximar. Então eles vão se aproximando para se conhecer cada vez melhor. E o que vai acontecendo? Isso aqui é a fase, um conhece o outro, gradativamente se aproximam, gradativamente, apesar que hoje em dia, mal conheci, já estou aqui casado, grudado. Nem se conhece direito, depois dá um susto, fala, a pessoa não é do jeito que eu imaginava. Mas aqui, gradativamente, tem esse movimento de aproximação sucessiva, que isso aqui vai aumentando o grau de conhecimento um do outro, vai aumentando o grau de intimidade, os dois vão se conhecendo cada vez mais. Isso aqui é uma fase de aproximação, namoro, aí vamos ver se você é realmente é a pessoa adequada para seguir a vida comigo e vice-versa. Aqui as pessoas vão se conhecendo. E a partir do momento que as duas pessoas se conhecem profundamente, têm objetivos semelhantes, tem uma dinâmica que vou colocar assim, potencializa o outro, um ajuda o outro, se for um relacionamento saudável, né, tá? O que vai acontecer? Que de repente aí vem o casamento. O que é o casamento? O casamento é isso aqui. O casamento é quando os dois seguem para a vida. Um ao lado do outro. Pronto, esse é um relacionamento saudável. E tem uma característica, o homem à direita, a mulher à esquerda. Ah, mas por que, Fernando? Porque em todos os trabalhos de constelação, quando eu colocava a mulher do lado direito e o homem do lado esquerdo, a relação do casal ficava estranha. E isso é o quê? Abordagem fenomenológica, estuda-se o fenômeno. E aí depois você tenta montar uma teoria para explicar isso. Mas não é que a teoria é certa. O que é certo é o fenômeno que foi estudado. Toda vez que o homem ficava à direita e a mulher à esquerda, sempre ficava mais adequado e mais saudável da relação do casal e no sistema. Invertia, dava problema. Até dava, mas tinha alguma coisa equivocada aqui. Isso é, de novo, estudo fenomenológico. As leis, as regras, o que deve e o que não deve, não é invenção, é observação de milhares e milhares e milhares e milhares de constelações, para ver como isso funciona. Então, o que se observou? Que é um ao lado do outro. E o homem à direita e a mulher à esquerda. Não, Fernando, não é certo, não é isto aqui? Não, isto aqui ainda é uma dinâmica de um olhar para o outro para ver quem o outro é. Aliás, em fases de relacionamento, é comum que os dois estão aqui caminhando para a vida. Em alguns momentos, ou fases de vida, os dois precisam fazer isso. Fases diferentes de vida, que no fundo é o quê? É um olhar para o outro e ver, você ainda está aí, quem é você? Estamos focados no mesmo objetivo, estamos caminhando para o mesmo lugar, vamos avançar, porque casamento é feito de vários ciclos de vida. E tem um momento que precisa avançar no ciclo, até coloquei isso na aula. Tem que avançar nos vários ciclos de vida. E a cada ciclo, os dois avançam juntos, senão vai dar problema. Senão, um está num ciclo de vida, o outro está em outro ciclo de vida. Isso aqui geralmente vai começar a fazer o quê? Uma separação da relação. Os dois precisam avançar. Mas como é que são esses ciclos, Fernando? Por exemplo, decisão de ter filhos. Se esse casal resolve ter filhos, a decisão é de um, a decisão é só do outro, a decisão deveria ser do casal. Não, mas Fernando, tem várias situações de vida. Eu estou falando do que é o saudável. Estou falando do que é o saudável. O saudável, os dois decidem. Bom, e aonde vai colocar essa criança nessa história? Bom, a criança aqui ficaria onde? Onde fica uma criança nessa história? Vamos lá, pensa sobre isso. Por exemplo, a criança ficaria aqui. Tem várias dinâmicas, várias fases, mas eu estou falando assim em geral, onde fica a criança? Aqui. Os dois estão aqui. A criança veio da relação do casal, não do desejo individual de um. Então a criança vem para cá. A criança fica aqui na frente. E faz o quê? Ah, a criança olha para frente? A criança olha para os pais? A criança fica aqui atrás? Eu falei, fica aqui. Quanto menor é a criança, mais próxima ela fica. E tem umas fases, ela passa primeiro com a mãe, nasce da mãe, fica com a mãe, depois ela vai se afastando da mãe, e ela precisa vir para o pai, vem para o amor materno, depois o amor paterno, depois ela vai um pouco mais longe, e aí ela olha os dois e começa a ver um homem e uma mulher. E aqui vem a identidade de gênero. Aí eu vou para o campo do feminino ou para o campo do masculino. Se eu for para o campo do feminino, o que eu vou fazer? Venho para cá, eu agora cuido da minha criança, e olha só, a hora que vira adulto, para de olhar para os pais, e olha para onde? Para a vida. Então se eu colocar aqui um elemento que representa a vida. Então vamos colocar um elemento representando a vida. Ah, esse elemento representa a vida. Está aqui. Então, está olhando para a vida. Para onde o filho adulto olha? Para a vida. Onde ele fica? Se for no campo do feminino, fica para cá. Se for do campo do masculino, aí ele fica onde? Vamos lá. O óbvio, vai. Porque isso aqui é óbvio quando você entende. Ele fica para cá. Então ele fica para lá. Bom, e onde fica o lado criança dele? O lado criança dele vai ficar onde? Desse lado. Ó. Quem está mais próximo do adulto? Agora o adulto está mais próximo dos pais, não a criança. Por quê? Porque esse adulto cuida da sua criança. E todos estão olhando para a vida. Ó, se você olhar, ó, os pais olham para a vida, não tem filhos aqui na frente atrapalhando. E cada um desses voa, sai do ninho, vai voar e vai segue a vida. E segue a vida. Aqui é o mundo dos relacionamentos. E aqui, nesse casamento, então vou tirar os filhos daqui, vamos ficar só nesse casamento. O que vai acontecer? Onde fica o lado criança de cada um deles? O lado criança fica aí. Quem casa, o adulto ou a criança? É óbvio, né? Quem casa é o adulto. Se fica assim, qual é a pessoa ideal para você casar? A pessoa ideal para eu casar é aquela que vai me dar segurança, carinho, atenção, afeto, presença, não sei o quê. Gente, quem está casando? Uma criança. Quem é que vai dar tudo isso? Quem vai dar tudo isso é o adulto dar para sua criança. E não esperar que o outro dê. Se isso aqui acontecer assim, quem casou? Foi isso aqui. O que vai querer é que olha para mim, cuida de mim. O que aconteceu agora? Agora aqui tem uma relação mãe e filho. Isso aqui não é mais casamento. Isso é relação mãe e filho. Pode ser o oposto, pode ser que esse aqui também, e aqui vira uma filha. Porque você tá aqui para me dar tudo que eu quero, você vai fazer isso, você vai ser desse jeito, porque casamento, se você não fizer, eu me magoo, porque se você... Isso é casamento? Claro que não. Claro que não. Casamento é entre dois adultos. E cada adulto cuida da sua própria criança. Cada adulto cuida da sua própria criança. Se esse aqui começa a olhar para o marido, por exemplo, a pessoa olha para o marido, e no marido vê só o lado criança dele, eu vou dizer o que você tem que fazer, eu vou dizer que você fez errado, fez certo, fez errado, é assim porque você é assim, porque... Ih, começou. Adivinha esse casamento que vai virar? Um caos, né? A mesma coisa, tudo é igual dos dois lados. Agora imagina isso aqui, então. Imagina isso aqui. As duas crianças casam. Adivinha o que vai virar isso aqui?
O que essas duas crianças vão fazer? O Dudu chama isso de casamento. Bom, a hora que nascer filho nessa história, eu ponho aonde, hein? E aí filho vai ser o quê? Brinquedo dessas crianças aqui? Opa, toda vez que eu falo, olha lá, eu falo e aí a Siri aparece aqui, a Siri quieta lá. Então, crianças, aí tem filhos. Aí como é que duas crianças vão cuidar de filhos? Vão fazer o que com filhos? Se bobear, vai querer que esses filhos cresçam para cuidar deles. Ah, vocês existem para cuidar da gente. Olha só que interessante. Pergunta, vai dar certo? Isso eu já estou até pondo um pé na parte da família. Por enquanto eu estava só falando de relacionamento, mas é claro que um está conectado com o outro. A família vai ser a consequência desse relacionamento aqui. Que também, isso aqui é consequência das dinâmicas do passado desses dois. Aonde que eles aprenderam que família é isso aqui? Quem é que deveria cuidar de quem? Mas vamos voltar para os relacionamentos. Deu para entender isso aqui? Aí eu vou colocar um outro elemento que é essencial aqui, que é o seguinte. Então, por exemplo, vou deixar aqui, você já sabe que isso aqui seria o saudável, tá? Onde eu coloco, por exemplo, a sexualidade do homem e a sexualidade da mulher. Desse homem e da mulher. Onde fica a sexualidade? Onde deveria ficar? Ah, já sei, a sexualidade fica aqui no meio, né, Fernando? Ó, é assim a sexualidade? A sexualidade dela fica aqui junto, olhando para a sexualidade dele. Assim que dá certo? E aí? Não, fica aqui na frente, né? Porque os dois estão olhando. Não, fica aqui, ó, para juntar os dois. Aí vem um monte de historinhas, explicações justificativas, impressionante. Onde fica a sexualidade dos dois? Bom, a sexualidade é do mundo adulto ou do mundo da criança? Vai só para você ter uma noção. A sexualidade é do mundo adulto. Para que serve a sexualidade? Para unir o casal. Um vai casar com um diferente dele. Diferente. Porque todo casamento é casamento com diferente. Até relacionamento homoafetivo é com diferente. Porque se não for diferente, eu tô casando comigo mesmo. Por isso, relacionamento é com diferente. E outra, diferente da família. Então a sexualidade, ela une o casal. Une o casal. A força do casamento está na sexualidade. E sexualidade não é só pênis e vagina. Não é só órgão sexual. Não é só prazer. A sexualidade é uma força de vínculo, que eu vou explicar melhor quando chegar na família aqui. Mas o que une o casal é o amor entre eles, o amor adulto entre eles. Sexualidade é amor adulto. Amor adulto. São os dois interagindo um com o outro, e não é só no genital. Isso aqui é na alma, na vida, permitindo que o outro faça parte da minha vida por inteiro. Isso aqui fortalece a relação. Ah, não, filho, não, Fernando, você está errado. São os filhos que ficam aqui. Se os filhos ficarem no centro, como é que fica essa sexualidade aqui? Com essa criança aqui? Com certeza essa sexualidade vai por água abaixo. Porque se virar só pai e mãe, não tem casal. E se bobear, a sexualidade aqui, adulta, da mãe, por exemplo, vai para cima do filho, e a sexualidade do pai para cima da filha, e assim por diante. Então, numa relação de casal, esse seria o ideal. Porque eu inventei? Não, porque isso é fenomenológico. E isso se observa nos treinamentos, nos constantes, de milhares de constelações que a gente faz e percebe que funciona assim. E, de novo, eu tenho que colocar um negócio assim, não é o jeito que você pensa se é certo. Não, eu penso assim. Frequentemente, quando eu trabalho, não, isso é o seu jeito de pensar, Fernando. Eu não tenho nem direito de aplicar o jeito de eu pensar. Se funcionasse do jeito que eu penso, sinceramente, ia ser um caos. Porque eu tenho que me moldar para a natureza, não do jeito que eu penso. Não é a natureza que fica do jeito que eu penso. Não é isso. É eu que vou aprender a lidar com a natureza. Eu respeito as regras da vida. A vida não foi feita para mim. Isso é coisa de criança. A vida é do meu jeito, do jeito que eu quero. Pelo amor de Deus. Precisa acordar, né? Bom, casal. E aí, vamos ampliar ainda mais a consciência e vamos passar para a família. A família, eu vou pegar algo bem maior. Mas é claro que a família, ela vem do quê? Da estrutura básica do casal. Não, Fernando, não é porque, olha, eu não tenho relação de casal. Você veio da família dos seus pais? Veio da relação do casal. Não, porque minha mãe veio da relação do casal, dos seus pais, seus avós, bisavós, assim por diante. A natureza é simples. Junta o casal, dessa força do casal geram filhos. E esses filhos seguem para a vida. Que vão fazer o quê? Reproduzir a mesma história. Qual é a história? Vira adulto, casa, gera filhos, prepara filhos para a vida. Esses filhos crescem, são adultos, vão para o mundo lá fora, casam, geram filhos, preparam os filhos para a vida. Esses filhos viram adultos, vão para a vida, casam, geram filhos. Todas as milhares de gerações fizeram isso. Todas. Se uma lá atrás não fizesse, você não existiria. A família já tinha mudado, já tinha encerrado. Por quê? Quando eu falei de família, eu falei doença da família, o que acontece? A doença, a morte da família acontece quando não gera mais novas gerações. Então, se não tem descendentes, a matéria, a família, a matéria não existe. Eu posso dar uma forma de fazer com que a onda amorosa da família entre. Eu já expliquei que tem um monte de lei do pertencimento e tal, tem formas de fazer isso. Mas é assim que funciona. A natureza funciona assim. Quem sou eu para dizer que a natureza está errada? Eu que estou certo. Ah, porque eu penso diferente, a natureza vai mudar. O mundo não muda por sua causa. O mundo funciona do jeito que ele funciona. Se você se der bem, você se adapta ao meio, então você tem o quê? Perpetuação da espécie. A espécie que não se adapta à vida fica pelo caminho. As famílias que se adaptam à vida vão tendo sucesso, vão tendo situações mais saudáveis e continuam avançando. As famílias que não se adaptam à vida, elas têm sérios problemas. A vida funciona desse jeito, tá? Não é o que eu quero, eu tô colocando isso porque a maioria das pessoas tem uns pensamentos lá e ficam se defendendo essas crenças malucas que vieram não sei de onde e acha que a vida tem que ser desse jeito. E quando eu falo, fica assim, é você que pensa assim, tá bom. É o jeito que eu penso de família lá atrás, era um caos. Não é à toa que eu tive que ir para trás não, ir buscar isso aqui para entender, porque era um caos. Eu também acreditava que a família, filhos, pais, era um monte de coisa. Mas quando fui ver, era um monte de problemas. Bom, família. A família tem uma lei que eu coloquei, além das leis do Hellinger, tem várias leis dos sistemas, tá? Então o Hellinger trouxe 3 leis, eu coloquei mais uma, quarta, mas tem mais. Até no consciência sistêmico eu mostro um monte de leis que existem. E essas leis existem sempre, tá? Então deixa eu ver uma coisa aqui. Oh meu Deus, eu não sei o que virou isso aqui. Deixa eu só tirar esse WhatsApp daqui que tá me atrapalhando. Pronto. Isso aqui, olha, isso aqui é um posicionamento que orienta todo o sistema. Já vou começar por aqui. Que é passado, futuro. Pode ser também morte e vida. É interessante, porque os dois conceitos, eles são muito semelhantes. Para algumas pessoas eu prefiro trabalhar como futuro e passado. Para outras eu prefiro trabalhar como vida e morte. Eu observo no cliente e vejo o que vai fazer mais sentido, o que vai ficar mais claro para ele. Por exemplo, quando eu trabalho com doenças graves, aí geralmente eu ponho vida e morte. Quando tem dinâmicas importantes, por exemplo, de drogadicção, coisas graves, assim, dentro da dinâmica familiar, eu também coloco vida e morte. Mas imagine isso aqui. Então vamos lá, aqui é futuro, aqui é o passado.
aonde deveria ficar o cliente ou a cliente? Vamos pegar aqui um cliente, vai. Onde o cliente deveria ficar? Ele deveria ficar aqui, no presente, olhando para a vida. Esses elementos, para quem não conhece, eles também têm a parte da frente, esses elementos subjetivos, tem essa parte menor aqui que é a parte da frente, e tem a parte de trás que é lisa, não tem nada aqui. Essa parte da frente aqui, então tem uma orientação. A vida e a morte estão aqui, para onde o indivíduo tem que olhar, para a vida. Se é futuro, aqui é passado, aqui é o presente aqui. E tem que olhar para lá. É assim que funciona o saudável. Bom, se ele casa, onde fica a esposa? Você já sabe, fica aqui. Aqui fica a esposa, pronto. E para onde eles têm que olhar? Os dois estão olhando para onde? Para a vida. Veja, se eles ficarem assim, eles estão olhando para a vida? Não, não estão. Isso aqui são momentos do casal que eles precisam redirecionar e achar caminhos para a vida. Pronto. Então é natural num relacionamento que ocorra isso. Tem momentos onde precisa definir, vamos mudar de cidade, vamos dar emprego, vamos fazer um investimento, vamos comprar uma casa, vamos alugar, vamos sair desse lugar, vamos para cá, para lá. Os dois têm que tomar decisões. Os dois, não é um. Os dois tomam decisão. Porque a decisão tem que ser dos dois. Se for só de um, depois se der errado, aquele fala, foi você que quis, porque foi você, porque eu não queria. E não, aqui os dois têm que se comprometer com isso. Comprometer. E aí é criar um compromisso. E não ficar um joguinho, quem é certo, quem é errado, quem é bom, quem é ruim, quem é o inocente, quem é o culpado. Isso aqui são dinâmicas de triângulo dramático do Cartman, que se vê muito aqui. Começou esse joguinho, já vai, porque você que quis, eu não queria, e aí a culpa é sua. E aliás, eu vou até torcer para dar tudo errado para dizer que você faz errado. Isso é um bom relacionamento? É claro que não. Por isso é um compromisso dos dois com as várias etapas. E os dois assumem as decisões. E aí eles seguem caminhando para a vida, tá? Então aqui. Aí, onde fica a sexualidade? E tem outra. Isso aqui você já sabe, né? Cada um cuida da sua criança. Eu não posso empurrar a minha criança para minha mulher, e se ela empurrar a criança dela para mim, eu tenho que colocar distância. Não, Fernando, mas aí nesse momento vai dar colinho para ela. Se eu fizer isso, eu tô destruindo o casamento. É sério, eu tô destruindo o casamento. Porque agora eu vou cuidar da criança dela. Então ela não cuida da criança, eu que cuido da criança dela. Então, se eu cuidar da criança dela, isso não é casamento. Eu quero ver a hora que for pra cama e tiver um ato sexual, como é que vai fazer? Ela vai continuar criança, adivinha? Se teve dinâmica de abuso, adivinha o que vai acontecer? Ela vai ver o abusador em mim. Por isso, o casamento tem sempre dois adultos. As crianças podem até se divertir, entre aspas, de vez em quando, mas sempre sob a visão dos adultos. E na hora do casamento mesmo, resolver coisas aqui, a sexualidade, tomar decisões, trabalhar, é sempre mundo adulto. Não pode entrar essa dinâmica infantil. Eu não posso cobrar da minha mulher aquilo que meu pai e minha mãe não me deram. E eu não tenho que dar para a minha mulher aquilo que o pai e a mãe dela não deram. Isso ela adulta resolve essa história. Casamento é outra dinâmica. Onde fica a sexualidade? Já falei, a sexualidade fica aqui. Por quê? Porque a sexualidade, ela secciona, por isso sexualidade, secciona o quê? Algo interessante, por exemplo, a sexualidade dessa mulher secciona o vínculo infantil com os pais. Chega, os pais dela ficam aqui. Olhando para onde? Olhando para ela. Não, os pais dela olham para a vida. Os filhos fazem parte da vida, mas não olham, não são a vida. A vida é além disso. Então posso até colocar um pouco mais para cá. E aqui, os pais desse homem, onde ficam? Então vou colocar aqui, os pais desse homem, eu vou colocar aqui, e observem uma dinâmica que eu estou fazendo. Vocês estão vendo o posicionamento homem-mulher, o que eu estou colocando aqui do masculino e feminino? Olha lá, mesma coisa. E onde esses mais velhos estão olhando? Para a vida, para a vida. Os filhos fazem parte, netos fazem parte, mas eles olham para a vida, estão olhando para a vida. Ninguém fica na frente. Está à frente, mas não na frente, o caminho está aberto. Eu continuo olhando para a vida. Meus filhos olham para a vida que eles determinam. Eu olho para a minha vida. E isso aqui, ó, a relação do casal. A relação do casal continua forte, mesmo que os filhos vão embora. E por que a relação do casal fica forte, mesmo sem os filhos presentes? Porque o que une o casal não são filhos. O que une o casal é o amor entre eles. É a relação deles que une. Filhos são consequência da relação, não a causa da relação. Por isso, a força do casal é mais importante do que a relação pais e filhos. E as pessoas acham que é o oposto. Não, a relação mais importante é a relação de casal. Os filhos vão ficar bem se o casal estiver forte na relação entre eles. Se os filhos se acham importante demais, falam, meus pais existem para mim, tá bom. A hora que eu for embora, o que acontece? A relação dos pais quebra. E aí, o que você faz? Aí você fica com o pai, com a mãe, você fica culpado porque a relação quebrou. Eu nem caso para não passar por isso. Eu não posso casar porque eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Quando você vê pai e mãe, você tá vendo duas crianças ou tá vendo dois adultos? Ou tá vendo, um é criança, o outro é adulto. Meu pai é criancinha, minha mãe que é forte. Meu pai é o fraco. Gente, forte e fraco tem uma coisa errada. Um indivíduo forte casa com forte. Um indivíduo fraco casa com fraco. Não é possível. Mano. Forte nunca casa com fraco. Se um forte casou com uma pessoa fraca, é porque tá fazendo um jogo de poder. Então eu preciso de alguém para eu mandar, fazer o que eu quiser com a outra pessoa, porque não vai me encher o saco. Eu mando. Então isso não é um casamento, não são dois adultos. É como se fosse uma mãe e um filho, um pai e uma filha. Isso não é. Toda vez que meu pai é o forte e minha mãe é fraca. Não, tem alguma coisa errada acontecendo. Não existe essa dinâmica. Se existe isso, pode ter certeza que já tem algo errado. E olha só, casal. O modelo, se o modelo aqui é um modelo bom, aqui também vai construir um modelo bom. Lembra quando eu falei da aula do casamento e relacionamento? Que assim, esses dois aqui têm no coração a união saudável do homem e da mulher. A união saudável do homem e da mulher é simples. Aqui é simples, é só fazer uma união saudável. Quando começa esse conflito, que o masculino e o feminino, os homens e as mulheres, começa aquele monte de guerra, de brigas, de jogos de poder, e quando começa isso aqui, pode procurar, que tem problemas aqui atrás. O masculino e o feminino aqui tem causa aqui. E se tem aqui, pode procurar em gerações anteriores, que também tem lá atrás. E aí está perpetuando uma dinâmica doentia entre masculino e feminino. Os homens não destroem mulheres, as mulheres não destroem homens. Pessoas doentes se destroem. Isso não é nem homem nem mulher, são pessoas doentes. Pessoas doentes criam dinâmicas doentias, tanto faz ser homem ou mulher. Então isso não é homem nem mulher, isso aí é uma confusão que você faz, que falando homem, muito bagunça é essa. A questão é, você monta um bom relacionamento se você tiver um bom modelo de relacionamento dos seus pais. E os seus pais vão montar um bom relacionamento se tiverem modelos adequados dos pais deles. E aí no meu coração, o homem e a mulher se integram e se complementam. E a força dos dois potencializa quando se unem. Isso aqui é forte, mas quando tem essa potencialização, eles vão muito mais longe. Sozinho, eu até ando para a vida, mas acompanhado e integrado, a vida fica muito mais rica e mais fácil, tem muito mais benefício. Mas só que para isso eu preciso aprender a integrar a minha vida com uma pessoa que é diferente de mim. E as pessoas hoje vivem tanta individualidade, fazendo comparações e joguinhos, e depois não sabem por que as relações não dão certo.
Ah, o outro vai ter que existir para ser do jeito que eu quero. Isso é escravo. Isso é contrato a um profissional. Contrato a uma empregada, sei lá. Isso não é casamento. Mano. Casamento são dois seres livres. E casamento não é prisão, é liberdade. Eu tô casado porque eu sou livre. Se não tiver bom, eu saio, eu não tô preso. Não é um papel, um anelzinho que me junta com a outra pessoa. São dois adultos, e se os dois adultos estão um ajudando o outro, potencializando, gente, pra que eu vou separar se o casamento tá ótimo? Sexualidade corta o vínculo infantil com os pais e une um vínculo adulto. A função da sexualidade. Quando vem a sexualidade, você agora é adulto. Cuida da sua criança e olha pra vida. E vai montar uma nova família. Para montar um novo núcleo familiar, tem que sair do antigo. Se você não sair do antigo, você não monta o núcleo. Se os filhos ficam aqui, olhando para os pais, o que vai acontecer com a sexualidade? Essa sexualidade vai virar um caos, pode ter certeza. E o que eles estão fazendo? Olhando para os pais. São adultos ou não? Claro que não. Aqui, pode ser, eu viro uma criança eterna que meus pais vão cuidar de mim para sempre. Mas pode ser que aqui seja assim, não, coitadinho do meu papaizinho, eu tenho que cuidar dele, que ele tá tão doidinho, minha mãezinha também tá. E aí, olha só o que acontece. O que acontece é que quando cria uma dinâmica desse tipo, pronto, os filhos são filhos parentais que vão cuidar das criancinhas do papai e da mamãe. Ou então, eu vou ficar um eterno filhinho para vocês, papai e mamãe, cuidarem de mim. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Só tem um problema. Quando isso acontece, acabou o caminho para a vida. A família aqui está a caminho da destruição. São duas formas interessantes e polares que acontecem em famílias. Os filhos que se tornam os pais dos pais, os pais ficam filhos, e aqui, os filhos são filhos eternos para os pais cuidarem. Como é que são filhos eternos? Não ganham dinheiro, usam drogas, ficam dependentes, dá tudo errado, não conseguem trabalhar, as coisas não funcionam. Eles precisam sempre ficar aqui porque eles unem o papai e a mamãe. Então eles estão aqui para grudar o papai e a mamãe. Porque se ele sair daqui, essa relação do casal já acabou faz tempo. Percebeu que aqui já não é mais uma relação adulta de casal? Aqui é só pai e mãe, não tem homem e mulher aqui, não tem casamento aqui, não tem relacionamento. O foco é ficar olhando para isso aqui. O foco não é o amor dos dois. O foco é cuidar de filho. E eles ficam eternamente como pai e mãe cuidando de filhinhos que não viram adultos. Ficam presos nessa história. A outra situação é essa aqui. Os filhos crescem, viram adultos e depois ficam tratando e vendo os pais como duas criancinhas. Se são criancinhas, adivinha o que acontece? Não tem adulto aqui, não tem relação de casal. Aqui não tem, aqui também não tem. Aqui é só pai e mãe, aqui são criancinhas. E esse aqui vai virar papai e mamãe das criancinhas. E aí eles estão olhando para o futuro ou estão olhando para o passado? Se estão olhando para os pais e conectados com os pais, estão conectados com o passado. Não tem caminho para o futuro. Pergunta como é que dá para casar aqui. Se casar, vamos fazer de conta que essa aqui casou com esse homem. E ela tem que cuidar dos pais. Ela vai prestar mais atenção nos pais que precisam ser cuidados ou no casamento? E ela vai ficar aí por amor ou por culpa? O que será que vai acontecer? E vem filhos? E se tiver filhos? Vai colocar onde os filhos? Onde os filhos entram? No meio dos pais? Empurra pro marido? Os filhos vão ficar, já sei, os filhos vão prestar atenção. O que eles vão ter que fazer quando eles crescerem? Você cresce e depois cuida dos papais, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo. E aí, qual é a prioridade? Olhar para os pais, olhar para o casamento ou olhar para as necessidades de filho? Então eu ponho tudo aqui. Sim, então vai pôr um bando de gente aqui. Cadê o casamento? Cadê a sexualidade? Isso aqui é tão nítido de se ver quando você começa a trabalhar com isso, que aí começa. Aqui, olha que coisa mais linda. Aqui vou fazer o teste do barquinho. Não sei se você conhece o teste do barquinho. Eu uso muito esse teste, principalmente para testar o quê? A lei da hierarquia. Então imagina essa mulher, tá casada com esse homem, e tem um casal de filhos. Cadê o? Aqui, ó, casal de filhos, pronto. Então tá tudo aqui. Os filhos estão aqui, o marido tá aqui, ela tá aqui, olhando pros pais. Tá, pronto. Não, é amor, é tudo lindo, é porque assim, é porque agora eu tenho que fazer, porque meus pais são doentes, porque tem um monte de conversa. Mas aí vamos lá. Teste do barquinho. Imagina a seguinte situação. Você aqui, essa cliente, tá aqui, vou colocar ela mais. Não sei se é melhor aqui, não. Essa cliente aqui. Então ela tá nessa situação. Tem o marido, os filhos. Você ama seus filhos? Nossa, eu amo meus filhos, são tudo de bom na minha vida. Meus filhos, meu marido também, porque isso, que aquilo, tal, não sei o quê. Meus pais, eu tenho que cuidar, eu tô muito dedicado, eu cuido dos meus pais. Tá bom. Então a fala tem amor pra todo lado. Ok, aí vou testar uma coisa chamada hierarquia. Teste do barquinho. Imagina a seguinte situação. De repente, a vida, o destino te colocou num barco e você segura a boia salva-vida nas mãos. E de um lado, o seu marido, pai dos seus filhos, está morrendo afogado. Do outro lado, a sua mãe está morrendo afogada. Para quem você joga a boia? Tem que jogar logo, porque esse barco está em movimento. E aí começa, e agora, hein? Para quem você jogaria a boia se você estivesse nessa situação? Sua mãe está morrendo afogada de um lado, do outro lado, seu marido ou sua mulher está morrendo afogada, e esse marido e mulher é pai dos seus filhos. Para quem você joga a boia? Para quem você acha que a maioria dos brasileiros joga a boia? Tá na cara, né? Pra mãe. Ok, aí joga pra mãe. Aí eu faço a seguinte pergunta. E como é que você vai explicar isso pros seus filhos? E você ama seus filhos? Seus filhos vão sentir segurança em você? Se for um dos filhos que estiver morrendo afogado e a sua mãe do outro, você joga pra quem? Como é que é pra esses filhos agora ficarem sem pai? Pra quem você deveria jogar? E aí vem uma pergunta assim. A sua mãe gostaria que você jogasse pra ela ou jogasse para o pai dos netos que vai ajudar os netos a seguir em frente? E aí muitas vezes eu faço uma pergunta assim, mas agora imagina que você é a sua mãe e um filho seu tá nessa mesma situação. Você quer que o filho jogue a boia pra você? Ou joga a boia pro marido, sei lá, ou pra esposa dele? Pra poder que eles cuidem dos filhos. Não, eu quero que jogue pro marido, pra mulher, cuidar dos netos. Eu quero. Ué, se você quer, por que você joga pra sua mãe? E o que é saudável aqui? É interessante que isso é um teste. É um teste pra testar o quê? É pra atormentar a gente? Não, é um teste de hierarquia. Hierarquia é saber quem é mais importante. Todo mundo é amoroso, todo mundo ama, tudo é lindo. E agora numa situação dessa, a decisão vai pra onde? E o que deveria ser saudável? Você tá optando pra escolher o futuro ou o passado da família. Tem muitas pessoas que, pra não passar por esse tipo de dilema, nem marido tem. E muitas vezes, nem filhos têm. Aí não precisa passar por esse tipo de dilema. Eu já sei que eu vou fazer minha vida inteira. Só que a hora que esses pais morrerem, não tem vínculos fortes na vida, isso aqui já era. Talvez use isso aqui só para se divertir e relaxar um pouquinho, mas aí a vida ficou num grande vazio. Não construiu nenhum vínculo forte aqui fora, na vida, aí chega e não tem mais nada. Qual é a tendência? A tendência é, sempre fiquei preso na gaiola, não sei voar, e aí o que vai acontecer? Frequentemente, perde a motivação de vida, não sabe para que vive, e aí se a função é cuidar dos pais, agora os pais vão embora, encerra a vida também. Ou adoece, ou fica
sem sentido a vida. Ah, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Não é sempre assim. Mas é uma tendência. É uma tendência. Quando você pesquisa, você começa a ver que existem padrões de funcionamento sistêmicos. Padrões sistêmicos. Esses dois padrões que eu descrevi são padrões típicos aqui em países de terceiro mundo. Sabia que até isso a gente observa dentro da sistêmica. Padrões culturais. E se os padrões culturais nossos são esses, as dinâmicas são essas, as histórias são essas. Amar é isso, né? A sexualidade vira uma coisa completamente esquisita. Os conflitos em relação a casamento. Aí, por exemplo, eu tô aqui para cuidar da minha mãe e do meu pai. Ah, eu também vou cuidar dos meus filhos. Então eu grudo aqui porque eu vou fazer tudo isso aqui. Isso aí. E o marido? Ah, o marido sustenta tudo e fica assim. A sua sexualidade, a minha sexualidade foi pra cá. E a sexualidade do seu marido? Como é que vai dar pra ter sexual? Ah, vai pra cá. Tá bom, daqui a pouco seu marido arruma outra mulher e vai embora. Não, não pode, porque tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui cuidando do seu pai, da sua mãe. É filho dele. E o pai e a mãe dele? Tem certas situações onde aqui, em relações de casal, com as dinâmicas de família, começa a criar essa separação do casal, a sexualidade vai indo embora, daqui a pouco a sexualidade vai buscar uma terceira pessoa em outro lugar. Em algum lugar vem uma terceira pessoa. Por que será que veio uma terceira pessoa? Ah, porque é infiel, porque não sei o que eu sei. Aqui a fidelidade é a quem? Ao seu casamento com ele, a fidelidade é em relação aos seus pais. Aí se bobear, tá casado com o pai, tá casado com a mãe, assim por diante. Todas essas dinâmicas nós observamos no mundo da família, o que enfraquece um relacionamento afetivo, o que enfraquece uma dinâmica familiar. Esses filhos, eles estão observando o quê? Uma série de dinâmicas doentias. Como é que eles vão construir modelos referenciais de casal, de família, assistindo tudo isso aqui? A tendência desses filhos, quando crescer, é o quê? Repetir as dinâmicas que estão aqui, porque é isso que eles conheceram. É isso que eles conheceram. Como você também tem a tendência de fazer isso. Bom, família. Nossa senhora, já são 5 horas. Meu Deus do céu, eu tô animado com isso aqui. Senão não vai dar tempo de perguntas. E aí, vamos ampliar a consciência e vamos para outras dinâmicas? Vamos falar de doenças. Doença. Quando o mundo é doentio, veja, eu estou criando uma série de dinâmicas doentias aqui. Quando o mundo é doentio, o que vai acontecer? Começa a materializar doenças. Vamos pegar isso aqui como uma doença. Começa a materializar doença. Então, por exemplo, tem um monte de dinâmicas doentias. Por exemplo, de repente, esses filhos sentem que a mãe está mais olhando para os pais dela do que para eles. O que vai acontecer? Como é que esse filho pode chamar a atenção para ele? Esse pai, de repente, está com a sexualidade buscando outra mulher. Ou olhando para a família dele, sei lá. E aqui ninguém está olhando. Como é que um filho, de repente, faz? De repente, ele desenvolve uma doença. Ok? E, de repente, com a doença, consegue com que o pai e a mãe olhem para ele. Vou fazer uma outra dinâmica. Aqui, tô pegando esse modelo. Mas lembrando que pode ser do outro lado igualzinho também, tá? Porque sempre fica assim, Fernando, você só fala das mulheres, você fala do homem. Ah, porque você só fala dos homens, não fala das mulheres, você fala das mulheres. Tanto faz, é igualzinho, dos dois lados. De repente, tá aqui. A filha foi embora. A filha casou, abandonou os pais, interessante isso, né? Abandonou, foi embora para a vida dela. Pronto. E aí, de repente, aqui, se são dinâmicas infantis, e eu espero que os meus filhos cuidem de mim. Se eu espero que meus filhos cuidem de mim, eu sou adulto ou sou criança? Meus filhos vão cuidar de mim. Se meus filhos vão cuidar de mim, significa meus filhos vão cuidar da minha criança. É interessante. O que eu faço para filho voltar e cuidar de mim? Eu posso desenvolver uma doença. E aí, de repente, adoeceu, eu tenho que voltar para cá. E agora, abro mão da vida, trabalho, profissão, projetos de vida, porque agora eu tenho que cuidar daqui, entendeu? Você entendeu que eu tenho que cuidar daqui, né? Então, aí o adulto some, aí fica uma criança. Talvez o adulto fique aqui apontando o dedo, você tem que cuidar de mim, você me deve, olha tudo que eu fiz, agora você me larga, você me abandona, você dá mais valor àquele homem vagabundo, ou àquela mulher vagabunda que não serve, não te ama, e abandonou a família, porque olha, o seu irmão tá com drogas, com problema de drogas, o seu irmão você abandonou aqui, e você deveria... E aí começa. Bom, tem um monte de dinâmica. Então o que acontece? Cada vez que tem dinâmicas doentias, que não são saudáveis, óbvio, abre um campo fértil para desenvolver um monte de doenças físicas, emocionais, psíquicas, seja lá o que for, mentais, que a história começa, que a doença tem uma função. A doença, lembra que eu falei, a função da doença é acordar para a realidade. Para que tudo isso aqui acorde. Quem é que deveria cuidar dessa criança? A adulta dela. Cada vez que um adulto não cuida da criança, as doenças vão aparecer. Mas qual é o objetivo? O objetivo é esse adulto cuidar da própria criança. E não empurrar a criança para outros. Isso é uma dinâmica doentia em relação às doenças. As doenças é para acordar, cuidar de si mesmo, olhe para si mesmo, e aí você aprende a cuidar da sua criança. Quando eu aprendo a cuidar, a doença vem para ajudar você a cuidar da sua própria criança e se amar. E quando você faz isso, você se ama e leva a criança para a vida, a doença pode se afastar. Mas quando o adulto está longe da criança, aí significa quem manda no corpo é a criança, tá? Quem manda é a criança. Eu já expliquei na aula o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e que no sistema límbico ele regula as principais funções corporais. Basicamente, quem comanda o corpo é o cérebro emocional. E o cérebro emocional tem a ver com as experiências de vida, os traumas, o mundo da criança. E se essa criança aqui ficou sem pai nem mãe adequados, ela vai desenvolver mecanismos, por exemplo, doenças, que o objetivo é alguém cuide de mim, alguém olhe para as minhas necessidades. Só que esse alguém deveria ser o próprio adulto, e não outras pessoas. Quando é uma criança que adoece, então se é uma criança que adoeceu, é porque ela de alguma forma está pedindo para os adultos, pai e mãe, olharem para ela e cuidarem dela. E muitas vezes as crianças carregam os problemas dos pais, então elas adoecem, porque essa doença devia estar aqui, no meio dos pais, e a criança incorpora a doença e se torna o doente. Para quê? Se o caos está estabelecido aqui, vou abrir aqui, na relação, de repente a criança cria mecanismos para tentar fazer os dois se unirem, porque a criança é a união desses dois. Quando isso aqui quebra, a criança se sente dividida. E muitas vezes a criança desenvolve a doença para fazer o quê? Aqui fora se unir de novo, para se sentir inteira. E muitas vezes ela se sente a responsável para manter o casal unido. Se essa criança não veio do amor saudável dos pais, ela vai carregar um monte de problemas. E frequentemente desenvolve doenças para que una isso aqui novamente, para que ela possa ter alguém cuidando dela.
E muitas vezes ela faz isso para unir os pais também. Não estou dizendo que é sempre, estou dando dinâmicas comuns. E se não entende essa dinâmica doentia, aí você pode dar remédio, você pode fazer cirurgia, você pode... mas se você não entender a dinâmica sistêmica que está acontecendo aqui, ou se você não entender, compreender, trabalhar nisso aqui, sinto muito. As doenças, mesmo que você faça tudo, daqui a pouco elas voltam, aparecem de novo, porque a doença tem uma função. Ok? Bom, eu vou acelerar, porque nós já estamos aqui já num horário aqui, daqui a pouco não dá tempo de responder as perguntas, e eu preciso dar tempo para as perguntas. Então, as doenças, elas têm uma função importante, que é tentar equilibrar o sistema, e principalmente acordar para um mundo saudável. Se o mundo fica saudável, se a dinâmica fica saudável, as doenças podem ir embora. Por quê? Porque não tem terreno fértil para o desenvolvimento delas. Então, isso aqui, você entendendo isso e trabalhando as dinâmicas saudáveis, tira a energia da doença, porque essa energia agora, ela está canalizada para um mundo saudável. Se não está, a energia é canalizada para alimentar doenças. Isso é algo importantíssimo para quem trabalha nesse universo das doenças, para entender o que tem por trás dessa história toda, tá? Bom, e aí, vamos ampliar a consciência e vamos falar agora do mundo profissional. Mundo profissional, dinheiro. Bom, mundo profissional e dinheiro. Olha só que interessante. Vou pegar essa mesma dinâmica aqui. Deixa eu afastar esses elementos aqui por enquanto. Vamos lá. Vamos pegar aqui esse indivíduo. Onde ficaria? Aqui é o passado, aqui é o futuro. Onde ficaria a dinâmica de profissão? Profissão serve para quê? O mundo do dinheiro. Entrada de dinheiro. Dinheiro vem do passado ou dinheiro vem do futuro? Se o indivíduo põe o dinheiro aqui, esse dinheiro é para me dar segurança, para cuidar de mim, aqui, olha, a profissão, faz quanto que é a profissão? A profissão tá aqui, ela olha para mim, ela cuida de mim, o dinheiro me dá segurança e tal. Eu vou fazer uma pergunta simples, ó, dá uma olhada. Esse indivíduo olha para o dinheiro e olha para a profissão? Não, mas ele espera que os dois olhem para ele. Ixi, sabe que muitas vezes, quando você vai pesquisar isso aqui, muitas vezes você descobre que a dinâmica é essa. Ele vê dinheiro e profissão, no fundo, como substituto de pai e mãe. Como meu pai vai me sustentar e a minha mãe vai olhar para mim, cuidar de mim, ver o que eu preciso. E aí, você está falando de trabalho e profissão e dinheiro? Não. Muitas vezes você está fazendo essa dinâmica estranha aqui. Quando vem, o que seria o saudável? O saudável é simples. Onde fica o trabalho? O trabalho fica na vida. O trabalho está aqui. E o dinheiro está conectado com o trabalho. Conforme você trabalha, interage com a vida, você joga aqui, a vida te traz o dinheiro. Isso ajuda a fortalecer cada vez mais o vínculo com o mundo lá fora. A sexualidade corta o vínculo, cordão umbilical com o passado. A sexualidade, junto com a autonomia financeira, define o mundo adulto. E aí, eu cuido da minha criança, eu sou pai e mãe da minha criança, e a partir de agora, a minha conexão é com a vida, não com os pais. Se o dinheiro vem do passado, herança, renda, sei lá o que vem aqui do passado, se vier daqui o dinheiro, vai enfraquecer a busca do dinheiro aqui. Porque isso aqui é uma conexão com a vida. Então, os pais que ficam dando tudo para os filhos, geralmente, estão enfraquecendo a relação desses filhos com a vida lá na frente. Para que eu vou me esforçar se eu já tenho tudo? Para que eu tenho que acordar cedo e ter um monte de conflito se meus pais me dão tudo que eu tenho, tudo que eu quero? Conclusão, qual é o futuro daqui? Isso é interessante, que agora, quando os pais estão conectados aqui, eu vou ensinar os filhos a pescar, não dar peixe. Eu não dou peixe, ensino a pescar. Eu vou te dar o peixe quando você é criança. Quando você é adulto, você vai lá e pesca. E aí você vai ter comida para sempre. Ah, mas dá trabalho, eu tenho que pescar. Você tem que pescar. Por quê? Porque daqui a pouco eu paro de pescar e você não vai ter comida. Então o trabalho e o dinheiro são elementos que conectam com a vida. É a minha relação com a vida. Lembra de sexualidade, que eu falei que era vínculo? Criar novos vínculos para a família seguir em frente. Aqui também é vínculo com a vida. Trabalho, dinheiro. Trabalho é como eu estabeleço uma relação com a vida. O que eu vou fazer para a vida, para que a vida me dê em troca o dinheiro, que é uma energia de conexão com a vida. Dinheiro é energia de conexão com a vida. E para isso eu me aventuro na vida. Eu tenho segurança aqui dentro, porque eu sei cuidar de mim mesmo, e a partir daí eu pego as estradas e vou descobrir vários caminhos da vida. Aventura e segurança, que eu até abordei na aula lá. Olha para isso e veja a situação. E os pais estão aqui. E aonde aqui consegue desenvolver isso? Quando esses dois também valorizaram essa relação com a vida. Se o dinheiro vem daqui, olha só, dinheiro vem daqui. Como é que é a conexão com o trabalho? Para que eu vou trabalhar? O dinheiro está aqui. Aqui ele vem passivo. Para que eu tenho que batalhar para conquistar alguma coisa? Eu já tenho. Meus pais já deixaram para mim, já me deram. Lembra da maldição das 3 gerações? Avô rico, filho nobre e neto pobre. E é verdade, porque assim, ó, o dinheiro vem do passado, não vem do futuro. O que eu vou fazer? Eu valorizo o dinheiro? Não, eu só recebo passivamente. É como se fosse um leite vindo da teta. Leite vindo da teta. O que é isso? É como se fosse um amor materno. Amor paterno é você capaz de conquista. Vai. Eu fui capaz e conquistei. Você também é. Vai. Quem é que tem a tendência de ficar olhando para trás e se alimentando dos pais? Um adulto ou uma criança? Uma criança. Por isso, não consegue dar certo aqui. O que é a relação de trabalho? Ah, não, trabalho, não. Não, mas você entendeu? É muito difícil. Fernando, você pensa que é fácil? Olha só. Eu estou preparando meu filho para ser forte, potente e se dar bem na vida, mesmo que a gente vá embora, e vai. Para ele estabelecer um vínculo com a vida. Ou estou fazendo ele ficar olhando para trás e eu dou para ele tudo que ele precisa. Quando eu dou para um filho tudo que ele precisa, e que ele quer, entre aspas, também, qual a mensagem subliminar que eu dou para o filho? Você é fraco e eu sou forte. Eu consigo, você não consegue. Eu sou mais, você é menos. Você só consegue ter porque eu te dou. A mensagem subliminar é você não consegue. Eu sou mais e você é menos. É porque esse vai ficar um sentimento deles quando não tiver mais aqui. Ele olha para a vida, vai sentir sempre menos incapaz, impotente, deprimido. E se a coisa estiver ruim, adivinha, o mundo está doentio, adivinha o que acontece? Vem até doenças físicas. Porque isso aqui tá um caos. O adulto dele tá aqui, a criança tá para cá, ou esse adulto tá perdido, não sabe o que fazer. Conclusão, é uma eternização de pai e mãe. Nós estamos aqui para cuidar de você, até hoje. Porque tem uma empresa familiar, porque você tem que ficar aqui fazendo do jeito que a gente quer, porque nós vamos definir o que é isso, o adulto dele tá perdido. E aí trata como se fosse criança. Conclusão, trabalho, dinheiro vai dar problema. Quem valoriza trabalho e dinheiro é o adulto. E isso aqui é um prazer. Como foi um prazer estar com os pais, agora é um prazer estar na vida. E a criança, quando olha para os pais, fica olhando como é que os pais olham para a vida. Relação dos dois, homem e mulher.
amor entre os diferentes, conexão com a vida lá. Isso é modelo. Se essa criança pegou esse modelo, a coisa mais simples é, a partir de agora eu vou fazer o que os meus pais fizeram. Me torno adulto. Tenho sexualidade. Encontro uma mulher que é diferente das outras mulheres da vida, da família. Tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, autonomia financeira, sexualidade, sucesso na vida, sucesso, felicidade. O que eu estou fazendo? Reproduzindo o que todos os adultos deveriam fazer. Mundo saudável. E se isso acontece, as doenças não têm campo fértil para crescer. Aí as doenças ficam lá no passado e na morte. Agora, cria dinâmicas doentias, a doença vai começar a permear. Doença no indivíduo, doença no sistema, doença na família, doença nas empresas, tudo isso vai acontecendo. Por quê? Porque está fora de ordem. Bom, pessoal, e aí, aprenderam bastante? Gostaram dessa dinâmica aqui para entender isso aqui? Muitas vezes, tem um ditado russo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E muitas vezes, olhando para isso, eu falo, mas na hora que posiciona, isso aqui muda radicalmente. A forma de olhar para isso aí, posso falar muitas coisas, mas na hora que posiciona, aí eu vou ver de quem está mais perto, quem está mais longe, está olhando para onde. Quando posiciona, fica muito claro as dinâmicas doentias. Se ficar só nisso, não, porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe, porque eu amo meu marido, porque eu amo a vida, porque eu amo... Tá bom, então posiciona. Aí nós vamos ver, tá mais perto de quem, olhando para onde. O que é mais importante aqui? Porque a hora que materializa a história, fica muito mais nítido para se ver as dinâmicas doentias que estão acontecendo. E aí fica muito mais fácil para fazer diagnóstico e também muito mais fácil para fazer uma orientação para o tratamento e ver que nível de consciência a pessoa tem, até onde ela enxerga, o que mais ela precisa enxergar, o que ela vai precisar fazer aqui para conseguir chegar nesse lugar, onde estava, onde deveria estar e que caminho tem que tomar para chegar lá. Bom, bem-vindo ao mundo da consciência sistêmica, onde eu integro as dinâmicas de coaching, consultoria, a análise da psicossomática, psicoterapia corporal e assim por diante, a sistêmica, para dar o quê? Um colorido, um jeito muito mais, vou colocar assim, mais evidente, mais claro para fazer diagnóstico e orientação. Ok? Bom, o que vocês viram aqui? Vocês viram as dinâmicas que eu falei dos 4 grandes campos, tem mais, mas os 4 grandes campos que a maioria das pessoas tem problemas. Mundo do relacionamento, família, com as doenças, e o mundo da profissão e do dinheiro, o mundo organizacional. Então esses 4 grandes campos são os principais temas que as pessoas têm problemas. Até rima, né? Temas que têm problemas. Então esses são os 4 principais campos. E eu mostrei para vocês nessa série toda, colocando foco em cada uma delas e mostrando dinâmicas. E hoje aqui nessa aula você viu tudo aquilo que eu falei com uma visão sistêmica através dessas dinâmicas. Isso aqui simplesmente acende luzes para tudo quanto é lado para enxergar o que está acontecendo. Quantas vezes os clientes falam que está tudo lindo e maravilhoso e quando vai posicionar, você vê que aquilo está um caos. Mas o blá 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 fala isso, mas a hora que materializa é interessante, porque quem posiciona é o cliente, ele está posicionando. E quando ele posiciona, tem o lado consciente dele que posiciona e também tem o lado inconsciente que posiciona. Inconsciente. Aí você consegue ver as várias dinâmicas que estão acontecendo. Ok? Bom, finalizando esse curso, acredito que essa websérie do Despertar da Consciência é Despertar. Lembrem isso.